Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Sei que o assunto é polêmico, mas quero dar um pitaco maior, um pouco mais, sobre a situação do Bahia, que agora a gente tem algumas confirmações com relação ao time sub-20, que vai jogar contra o Botafogo. Rogério Ceni, que não vai estar viajando, nem vai estar dirigindo o time lá. Sobre o Vitória, o lado do Vitória, que está chateado e tudo mais. E também, vamos falar sobre o Gabigol aqui, cara, que era um jogador que vinha sendo especulado no Bahia, mas acho que você soube, ele está suspenso por 2 anos, mas o que eu acho que estão fazendo é sacanagem, e eu vou explicar a você o porquê. Eu vou explicar porque que eu acho que é sacanagem e o porquê que eu acho que ele vai se livrar disso, tá? Porque realmente não faz sentido nenhum. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, dá essa moral pra gente, que eu tô trazendo conteúdo todo santo dia para você aqui, meu querido. E aqui é o seguinte, eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que tem que ser dado, tanto ao Bahia, quanto ao Vitória, ao Sport, Santa, Náutico. Aqui eu falo do teu clube de coração como se você estivesse falando aqui, com todo o respeito possível, tá bom? Ó, se inscreve, dá essa moral pra gente, como eu pedi. A gente tá próximo de bater a meta de 69 mil, e eu queria muito bater ainda nesse mês de março, né? Então dá essa moral pra gente, tá bom? Que você não vai se arrepender. Vamos lá, ó. Eu quero começar esse vídeo falando sobre o Gabigol, depois eu vou falar sobre essa situação do Bahia jogar com o Sub-20, que tem um vídeo que eu vou até trazer aqui, que eu acho interessante a gente analisar. Mas vamos lá. Se você não entendeu o que aconteceu, é o seguinte. O Gabigol, ele foi suspenso por 2 anos do futebol. Mas ele não foi suspenso porque ele se dopou. Porque quando você vê as matérias assim, ó, o Gabigol foi punido por 2 anos por doping, como se ele tivesse adulterado ali o exame de doping, e não foi isso que aconteceu, tá? O que aconteceu foi o seguinte: segundo o relato da empresa que faz o recolhimento ali de urina para fazer o exame de doping, a informação que eles deram é que o Gabigol, ele não facilitou a vida para os caras, ou seja, era para chegar às 10 horas da manhã e já fazer o exame, todo mundo fez menos ele. Depois, quando acabou o treino, ele tinha que ir fazer o exame, então ele foi almoçar. Então, na hora de fazer o exame, ele reclamou porque o cara foi lá olhar ele lá fazendo o exame, aí tem que ver mesmo. Essa é a versão da empresa que faz o exame antidoping. A versão do jogador é o seguinte, é que o jogador chegou antes dos outros jogadores e estava fazendo um exercício físico, né? Estava na academia. Então ele não poderia sair da academia para fazer esse exame, porque poderia dar algum tipo de alteração por conta do exame que ele estava, por conta do exercício que ele estava fazendo. Esse exame tem que ser feito sem nenhum tipo de prática física, né? Então, como ele já estava antes, ele não podia fazer. E por que ele não fez depois? Ele não fez depois, segundo a defesa do jogador, segundo até o Caio Ribeiro que trouxe essa informação, porque ele precisava passar esse período depois do exame não, desculpa, depois do treino físico que ele estava fazendo, 2 horas para depois fazer. Tanto que 2 horas depois ele fez, e segundo o relato do próprio jogador, a defesa do jogador, né, a informação que o Caio Ribeiro trouxe é que um dos caras ali que estavam recolhendo os exames entendeu essa situação. Então, eles vão para a justiça para tentar derrubar isso, que eu acho que vai derrubar. Por quê? Porque no exame do Gabigol não alegou nada, ele não tinha nenhum tipo de adulteração, o cara estava limpo. Então, é complicado você punir o cara por 2 anos do futebol porque o cara estava fazendo um exercício físico antes. Se tiver provas que isso aconteceu, acho que não vai ter muito como manter essa punição para o Gabigol, sabe? Então, eu acho que foi uma punição muito grande. Talvez os caras quisessem dar uma multa a ele porque ele não ajudou na segunda versão dos caras, uma multa financeira, beleza. O que eu acho também errado, né? Mas punir o cara por 2 anos, então assim, a punição já começou desde o ano passado, desde abril está sendo investigado. Então, abril do ano passado para esse, ele já tem 1 ano de punição, teria mais 1 ano, que eu acho que vai cair, tá? Eu acho que vai cair. Vamos aguardar, porque assim, o Gabigol é um jogador que poderia ser um reforço do Bahia. Inclusive, agora no meio do ano, poderia rolar já um pré-contrato. Então, vamos aguardar para ver se o desdobramento aí, o mais rápido possível, o Gabigol ele consegue se livrar disso. Aí volta novamente as especulações do Bahia contratando ou não o Gabigol. Vamos aguardar, porque é importante, é uma informação importante para o torcedor do Bahia, tá? Falando sobre a situação do Bahia, que vai jogar contra o Botafogo e não vai com o time titular, saiu algumas informações. A primeira informação é que o Bahia
Ele vai com o time sub-20 e o Rogério Ceni não vai viajar. Ou seja, vai deixar o que Deus quiser. Né? Pode ajudar o Vitória ou não. A tendência, né, o time sub-20 jogando com o time profissional, é que não ganhe. Mas, né, vamos aguardar para ver. Só que teve algumas opiniões interessantes. Eu vi, inclusive, no canal do parceiro aqui, né, do meu amigo Neto, do SBTV, e ele colocou um corte do Márcio Martins comentando sobre isso. O Dito Lopes, o Márcio Martins e a Luana Campos. Vamos ouvir, porque eu acho interessante essa opinião dele para a gente comentar sobre. Vamos lá. Deixa eu ver se está com áudio aqui. Deixa eu só tirar e colocar de novo, porque se eu não tiver botado o áudio, né, não adianta de nada, ninguém vai ouvir. Então o áudio está colocado agora. Então vamos lá, dar uma olhadinha no que falou o Márcio, né, sobre isso. Vamos conferir a polêmica da semana. Vamos usar um time sub-15 e entregar o jogo para prejudicar o Vitória da Bahia? Vamos ver o que disseram aqui Dito Lopes e Márcio Martins em relação a esse assunto polêmico que tem gerado discórdia nos grupos de WhatsApp e rede social. Particularmente, eu acho que é mais do que justo o Bahia usar um time reserva, mas esse negócio de entregar aí, meu irmão, eu já não gosto desse tipo de conversa. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Luana. Isso não é a opinião da torcida do Bahia, não. Essa é a opinião de alguns torcedores, sabe? Porque assim, sabe o que acontece? Aí o Bahia vai pra lá, toma 3-0 lá do Botafogo, aí depois irresponsável esse Rogério Ceni, bota o time do Bahia, não respeita o nome do Bahia tem uma história, vai sair, chega lá e toma 3-0 e tal, o Bahia tem que fazer o jogo dele, sabe? Eu acho que o Bahia tem que se respeitar dentro de campo. Se perder, perdeu, é do jogo. Agora, essa coisa de bota time sub-20, bota time feminino pra jogar, não sei o quê, vocês ficam de brincadeira, pra esculhambação com futebol, de uma coisa séria. É um torcedor outro com a rivalidade Vitória. Agora, quanto a colocar time reserva, não há dúvida que o técnico tem toda a razão, nem é pra ele falar. Claro. Isso já aconteceu no passado com o Bahia várias vezes, independente de ser o Vitória ou o concorrente. O Bahia não tem nenhuma obrigação com o Vitória. O Vitória não tem nenhuma obrigação com o Bahia. Sim. O Vitória está em quinta porque jogou para isso até agora. Tá? Os resultados não foram suficientes. Então o Vitória tem ganhado 13 e os outros que se virem por lá, se perderem, é problema deles. Então tem o CRB na frente, tem o Sport lá na frente. É problema deles. O Bahia não tem nada a ver com isso. Agora, essa chacota de time feminino não é esse o objetivo do Rogério. Pode ter certeza disso. E aí o torcedor diz assim, como a Malona falou, o Bahia vai entregar o jogo. Tem que entregar nada. O Bahia não vai entregar nada. O Bahia vai colocar um time reserva. Time totalmente reserva, até o treinador deve ser outro, deve ser auxiliar, porque o Bahia não tem nada mais a ver com essa primeira fase da Copa do Nordeste. E seria, mano? Nosso querido Matheus Barbaço trouxe informação. Pois é, galera, como vocês viram aí, né, eu vou até tirar aqui, como vocês viram aí, a opinião do Márcio, a minha única, eu concordo com tudo que ele falou, tá? O Bahia não tem obrigação nenhuma com o Vitória e vice-versa. Isso aí é direito do Bahia. A minha única preocupação, e que talvez eu tenha sido pouco entendido no último vídeo que eu fiz, foi o seguinte: é que se o Bahia não vencer o Botafogo, mais na frente da Copa do Nordeste pode prejudicar o Bahia. Por quê? Porque o Bahia, ele, com a melhor campanha, decide o jogo na Arena Fonte Nova. O melhor time da competição, chegando na final, obviamente, ele vai utilizar a Arena Fonte Nova ali para fazer a sua final, né? O Bahia conseguindo isso. Só que a gente sabe que o Sport vencendo a Juazeirense em casa e vai com o time profissional, o time completo, vai para 17. E se tiver um problema do Bahia, por exemplo, passar nos pênaltis e o Sport vencer, vai dar a oportunidade do Sport de, na semifinal, óbvio, passando também, no tempo normal, conseguir, né, ter a final na Arena de Pernambuco, que seria prejudicial para o Bahia, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Sport ele passa das quartas de final vencendo e o Bahia passa nos pênaltis. Pode acontecer. Aí vai para a semifinal. O Sport passa vencendo. O Bahia passa nos pênaltis. A final vai ser decidida na Arena de Pernambuco, não vai ser decidida na Arena Fonte Nova. Então, acaba sendo uma vantagem para o Sport. Mas, planejamento de cada um, a gente tem que aguardar para ver o que é que vai acontecer. E também pode acontecer do Sub-20, o que eu acho difícil, tá? Mas pode acontecer do Sub-20 do Bahia vencer o Botafogo lá, né? É de futebol, pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Você colocaria o time Sub-20, Sub-10, feminino? Sobre o Gabigol, você esperaria para ver se daria para jogar no Bahia ou não? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. E, é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus. Até já.